Olá, meu nome é Marcos e você está no Medite Nessas Coisas. E hoje eu quero falar com você sobre tempos e tempos. Quero ler com você um texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O tempo foi-nos dado como um professor incansável, um professor dedicado, um professor que vem nos ensinando coisas, ensinando lições muito valiosas. E com o passar do tempo, aprendemos a observar essas lições e tirar dessas lições tudo que nos ajude a encarar o dia a dia, encarar o processo de todas as coisas. E um dos livros que me ajuda muito a entender isso é o livro de Eclesiastes, que para mim deveria ser um livro para ser estudado nas escolas, porque não há um livro melhor para falar sobre filosofia, sobre pensamento, sobre o homem se entender e entender o mundo ao seu redor do que esse livro. Bom, mas eu quero falar com você hoje de como que o tempo pode nos ensinar. O que o tempo está nos ensinando hoje, nesses dias que temos vivido. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falava sobre como as pessoas têm visto hoje a questão da assiduidade, né? Sobre você manter-se limpo, né? Mãos limpas, roupas limpas e tal. E hoje eu quero falar como o processo do tempo nos ajuda a entender algumas coisas. Por exemplo, quando a gente pensa na questão do tempo, nós pensamos em presente, passado e futuro. Mas acredito que seja muito mais do que isso. Não é apenas a ideia de que algo foi ou de que algo está acontecendo, de que alguma coisa ainda está por vir, mas como nós enxergamos essas coisas. Como nós, a partir do processo de observar isso, tiramos lições que o próprio Deus deixa ao longo das Escrituras para que nós viéssemos a entender. Então assim, vamos pensar em algumas coisas do tipo, quando o texto de Eclesiastes vem nos falando a respeito de tempos, ele diz que há tempo para fazer coisas e tempo de deixar de fazer coisas. Por quê? Por que essa coisa do estar no tempo de fazer e não ter tempo para fazer? Porque a gente tem que compreender algumas coisas importantes aqui. Deus fez o tempo para que pudéssemos entender processos. E quando falamos de processo, estamos falando de nada mais do que como as coisas se desenvolvem. Você quer ver uma coisa legal? Relacionamentos. Os relacionamentos, eles amadurecem. Quando você pensa em alguém que conhece uma pessoa e depois se interessa por ela e começa um relacionamento de um namoro, logo um noivado, um casamento, depois dentro do casamento tem os filhos, dentro do processo do casamento você tem os netos, ou seja, são todos os processos que o tempo nos leva a viver e através desses processos, cada um deles, nós temos lições a aprender com eles, de maneira muito específica e muito distinta também. Por exemplo, você tem hoje esse momento que estamos vivendo, onde a nossa relação social ela foi afetada, ou seja, as pessoas não podem mais se ver, temos que ficar reclusos dentro de casa, não podemos fazer visita a um parente, podemos fazer visita a um amigo, não podemos nos reunir com grupos, e isso é interessante pensarmos que agora nós começamos a perceber o quão é importante estarmos perto das pessoas, o quão é importante tocarmos as pessoas, o quanto é importante um abraço, o quanto é importante para nós saber que alguém vai estar lá e você pode chamar essa pessoa, marcar um horário e de repente vocês saírem, assistir a um filme ou simplesmente chegar
e sentarem juntos para trocar umas ideias, conversar sobre qualquer tipo de assunto. Quando você não pode fazer isso, quando você é pedido a você para que você mantenha-se distante das pessoas por um período de tempo, não é apenas o afastamento por si, mas o próprio processo de estar longe nos ensina muitas coisas. E eu tenho aprendido muito com isso. A ideia de você estar distante de alguém tira de nós pensamentos e sentimentos que a gente não sabia lidar com eles antes, mas são, para mim, necessários, essenciais, para que quando o tempo de quarentena passar, quando esse tempo passar, nós teremos outra visão do que é estar perto de novo. Interessante isso. E quando você vê o livro de Eclesiastes dizendo, olha, há tempo de reunir. Bom, o tempo de reunir passou. O tempo de abraçar passou. O tempo de apertar as mãos passou. O tempo de estar juntos passou. Mas ele vai voltar. Porque o tempo também nos ensina que as coisas que foram ontem serão de novo. E é interessante pensar nisso porque estamos passando por uma situação agora em que não sabemos como vai acabar, mas sabemos que vai acabar. Em algum momento, no tempo, nós voltaremos a estar juntos. E quando isso acontecer, e quando você puder estar com as pessoas de novo, e quando nós, cristãos, pudermos voltar para o templo e podermos cultuar no templo junto com os irmãos, e quando esse momento chegar, bom, agora nós estamos passando por um processo de aprendizado. Deus tem feito com que todas essas coisas pudessem ser para nós um tempo de ensino e você precisa estar aprendendo algo com isso tudo. Você tem que estar aprendendo com esse momento de reclusão, com esse momento de afastamento. Você precisa estar produzindo dentro de você mesmo, produzindo através de você um novo entendimento sobre questões importantes que estão à nossa volta. Não desperdice a oportunidade que você tem agora, porque a oportunidade que temos hoje, assim como tudo, ela também vai passar. Uma das coisas que o livro de Eclesiastes nos ensina é que tudo é vaidade, ou seja, tudo é passageiro. Nada permanece do mesmo jeito. Apesar de entendermos que as coisas se repetem, nunca as coisas permanecem do mesmo jeito para sempre. E nós temos que aprender nesse momento agora com o que faremos, com o que temos recebido de Deus, com o que temos recebido com esse professor que o Senhor nos deu para que pudéssemos aprender com ele. Bom, uma das coisas que eu aprendi e que eu gostaria muito que você também levasse em consideração é: nós tínhamos, há algum tempo atrás, o tempo de estarmos juntos e Deus nos tirou. Estamos no tempo de estarmos sós, mas logo, logo também será tirado. Bom, Ele dá e Ele também tira. O nosso Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser com tudo aquilo que Ele tem nos dado. E você? O que você vai fazer com o que Deus te deu hoje? Fique com essa palavra. Deus o abençoe. Um grande abraço.